Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe em que horário vocês vão estar assistindo essa videoaula, mas eu trouxe hoje aqui um querido amigo, Luiz Otávio, engenheiro florestal, vai responder algumas perguntas em formato de entrevista para a gente poder ter essa complementação dessa nossa videoaula. Então, eu queria pedir para você se apresentar para o pessoal. Tá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luiz Otávio de Lima Pedreira, eu sou engenheiro florestal. Trabalhei durante mais de 30 anos na Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro, como engenheiro florestal, e agora, no final do ano passado, me aposentei. Eu sou arborista certificado, né, pela Sociedade Internacional de Arboricultura, como se fosse uns 30 aqui no Brasil, e uns 3 no Rio de Janeiro. E eu participo já de alguns anos, né, tanto dessa Sociedade Internacional de Agricultura, como como é que se diz, da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, tem um acordo com essa Sociedade Internacional, que ela funciona como uma regional da Sociedade Internacional de Arboricultura, que é a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. A Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, eu estou atualmente com outros colegas, eu estou na diretoria, eu sou o secretário regional Sudeste. Tem um diretor regional Sudeste, que pega os 4 estados, né? Rio, São Paulo, Minas, Espírito Santo. E tem o diretor, eu sou o secretário. Há alguns anos a gente realiza um encontro fluminense de arborização urbana. E em Minas Gerais é isso. A Sociedade Brasileira de Arborização Urbana tem mais de 30 anos. Ela promove congressos anuais, né? Sempre visando divulgar o conhecimento, né? Na área, né? E nos congressos tem o Campeonato Brasileiro de Escalada em Árvore também, que é bem interessante, né? Que é a escalada técnica para realização de serviços, trabalho mesmo. E em Minas Gerais é isso. Obrigada, Elió. Elió trabalha em várias frentes, né? Porque a gente se conheceu um pouco pela PFERJ, que é a Associação Profissional dos Engenheiros Florestais. Eu não sei se você lembra, Elió, mas desde a minha época de graduação, eu te chamo para fazer palestra em semana acadêmica para É, falar de arborização urbana, né? E é, aí tenho como referência. E aí, pessoal, eu separei 4 perguntas, tá, para fazer para o Elió. E a primeira seria como o planejamento urbano pode integrar de forma mais eficiente a arborização com a infraestrutura. isso. Então, é, a forma, né, mais eficiente disso acontecer é você imaginar o que vai acontecer com as árvores, né? Que você está plantando, que você está planejando, né? A serem plantadas em uma área urbana, o que vai acontecer com as árvores nas próximas décadas, né? Árvores, em geral, podem viver décadas a séculos, né? A gente sempre tem aquela escala temporal, né, de que 10 anos, 20 anos, 40, 30 anos está velho, né? A árvore, nós estamos velhos com 30 anos e as árvores estão velhas com 30 anos também. Na Hum. verdade, é, as árvores vamos dizer assim, as árvores, quando você planta ela numa cidade, ela te fornece, ela faz os serviços, ela te fornece os serviços que te trazem os benefícios, né? É, a nível de saúde, a nível de bem-estar, a nível de várias formas, a nível de valorização de imóveis, de várias formas. E esses benefícios eles são maiores quanto maiores as árvores são, principalmente quanto à sua copa, né? O tamanho da copa, a densidade, o número de folhas que ela tem, o tamanho das folhas, porque aqui no sudeste do Brasil, no Rio de Janeiro, é, principalmente agora, né, nesse cenário de mudanças climáticas, né, a gente está enfrentando algumas coisas que sempre aconteceram, né, o calor, né, e as chuvas intensas, né, só que agora parece que tudo indica, né, que
tem se acentuado esse calor, que tem acontecido no mundo inteiro, né? Só que esse aquecimento que está se dando, de uma forma geral, no mundo inteiro, que as pessoas estão registrando, ele acontece de forma diferente em diferentes lugares do planeta. No Rio de Janeiro, é um lugar onde tem aquecido bem, né? A gente tem visto aí os verões, não só da cidade, no estado, né? Os verões muito quentes, né? Às vezes até você entrando, às vezes o inverno tem vindo mais quente do que o normal. E uma outra coisa é essa ocorrência de chuvas muito fortes. Sempre aconteceram, né? Desde que eu sou criança, eu ouço falar, aconteceu uma chuva, tudo alagado. Só que agora parece que acontece com mais intensidade e com mais frequência. E esse tipo de coisa são o calor e essas chuvas mais intensas, né? São o tipo de coisa que os serviços que as árvores prestam nos favorecem, né? Então, por exemplo, um dos serviços que as árvores prestam, num lugar bem arborizado, é reduzir um pouco a temperatura dos horários de maior calor, né? Durante o dia, a árvore reduz, ajuda a que a temperatura do ar seja mais baixa do que em áreas que são abertas, ainda mais nas cidades, onde você tem o asfalto, né? E as áreas cimentadas, que refletem muito calor e muita luz e absorvem muito calor. Então, quando você tem áreas arborizadas, o calor, vamos dizer assim, não é que fique frio, mas não é tão intenso como se não tivesse aquelas árvores. Da mesma forma, quando chove, eu não sei se vocês já chegaram a ver isso, mas enfim, é uma coisa meio técnica, mas dá para entender. Quando chove e a água chega no cimento ou como é que se chama? No asfalto, ela bate ali e ela vai procurar descer. Né, o rio corre para o mar. A água vai descer para o lugar mais baixo e vai. Geralmente ali vai ter uma drenagem, né? Aquela que a gente chama aqui no Rio de Boca de Lobo, aquelas chapas de ferro vazadas, onde a água entra para a rede de drenagem da cidade. Né? Isso ela vai com muita velocidade quando cai num lugar impermeável, como cimento ou asfalto. E aí ela se acumula. Aquela rede não dá vazão a tanta água que está caindo, se acumula e causa o quê? Alagamentos. Quando você tem uma área muito arborizada, ou mesmo uma área onde você tem vegetação, como grama, ou outras formas de solo com vegetação, coberto por vegetação, principalmente quando você tem árvores, a árvore ela não cai direto naquele área impermeável, seja o asfalto, seja o cimento, que vai escorrer. A árvore segura essa água nas folhas e no caule e vai escorrendo aos poucos, e, em geral, às vezes não, né? Às vezes o pessoal cimenta até o pé da árvore, que não deve fazer. Mas, em geral, ao redor da árvore tem um canteiro, ali ela infiltra, então isso reduz essa água que a gente chama de escoamento superficial e reduz. Ajuda a ter menos inundação. Essa, de uma forma geral, a lógica das áreas arborizadas. Então, para você alcançar isso, você ter árvores grandes que vão te trazer esses benefícios todos, você tem que pensar em como vão ser, por exemplo, as calçadas, a fiação elétrica, né? E as redes de drenagem, esgotamento de uma área urbanizada, né? De um bairro, né? Ou de um condomínio, né? Daqui a 30, 40, 50 anos, que aí essas árvores vão estar maduras e te trazendo mais benefícios. Então, o que a gente tem, em muitos casos, a gente vai até comentar, talvez a gente fale, né, mais à frente, a gente tem aqui muitos casos, aqui, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, que é onde eu vivo, onde eu trabalhei, onde eu conheço melhor, você tem ruas que são totalmente cobertas por árvores, que são uma maravilha. Você tem muitos lugares onde as árvores estão em conflito com a fiação. Em geral, não são as árvores maiores. Nos lugares onde as árvores são maiores, em geral, elas já passaram a fiação. O que chega na fiação nelas são o tronco. O que causa mais conflito das árvores é quando os galhos estão no meio da fiação, que os galhos da copa balançam mais. Então, quando essas árvores estão muito grandes, é uma maravilha, não tem tanto conflito com fiação e tal.
Mas aí, em muitos casos, as calçadas não são tão largas, aí a calçada já fica estreita para a pessoa passar. Então, você tem que pensar sempre no planejamento da arborização urbana da cidade, você tem que pensar em como essas árvores vão estar daqui a 30, 40, 50 anos, quando elas vão estar maduras, e não você ficar pensando assim, ah, está muito grande, tem que cortar. Não, está muito grande, tem que manter, porque aí ela está trazendo mais benefício. Por outro lado, a gente realmente hoje tem muito conflito entre as árvores que estão crescendo e a fiação, né? Que hoje em dia, né, a pessoa fala muito a light aqui no Rio, né? Não é nem a light, é fio de tudo quanto é fio, né? É fio de internet, é telefone menos, né? Mas é TV a cabo, tem fio de tudo, né? E então o que acontece? O pessoal fala muito, tem se falado muito, não sei se vocês já ouviram falar, de enterrar, né? Abrir buracos no chão e botar a fiação ali dentro. Eu penso, às vezes, quando eu ouço isso, eu falo, meu Deus, que coisa horrível que estão falando. Por quê? Porque do jeito que as árvores estão lá hoje, se você for cortar o solo, e nas calçadas aqui do Rio de Janeiro, isso acontece toda hora. Passa um pessoal de gás, aí vai cortar o chão para botar tal, ou vai ter que consertar, ou vai botar uma rede de internet, sei lá o que for. Quando você corta a calçada, você corta muitas vezes, em geral, você está cortando raízes das árvores. Quando você corta as raízes das árvores, isso é um grande estresse para elas, e muitas vezes até você corta raízes que ajudavam a estabilizar a árvore quando chove, quando venta. Então, às vezes, pode ocasionar até a queda de árvore, muitas vezes. Então, na verdade, quando do planejamento da cidade, você já tem que prever, como é que se diz? Como se fossem dutos de concreto, né? Por baixo da terra, isolados, quais você pode ter acesso, separados da área onde vai estar onde vão estar as raízes das árvores, de tal forma que você não precisa ficar cortando as raízes das árvores depois para tirar os fios de cima e botar embaixo. Então, você tem que fazer isso no planejamento, na instalação, por exemplo, de novos loteamentos, né? Acho que, em linhas gerais, algumas coisas têm que ser levadas em consideração, sabe? O tamanho que as árvores vão ficar no futuro, né? Porque também a gente, isso, por trás disso que eu falei, está uma ideia, uma visão de que as árvores que nos trazem benefícios são as árvores grandes. A gente não quer fazer, a gente usa até o termo de brincadeira, sabe, Jorge? A gente não quer fazer uma arbustização urbana. A gente quer fazer uma arborização urbana. A gente quer botar árvores na cidade e as árvores têm que ser de bom porte. Você conhece, não sei, o pessoal está fazendo o curso, talvez eu deva conhecer, árvores assim que são grandes, bonitas, mas, por exemplo, como o guapuruvu, é uma árvore que tem uma copa rala, né? Ele é muito grande, ele é uma árvore linda, ele é muito útil para várias coisas, né? Restauração e tudo, mas a copa dele, e ele também tem um ciclo de vida curto, o guapuruvu com 30, 40 anos é uma árvore que já está entrando em declínio, 50 anos talvez, entendeu? Então a gente é, precisa ter na cidade árvores com copas grandes que tragam benefícios, e para isso você tem que ter calçadas largas, né? O que se faz também, o que se pode fazer hoje, né, que se começa. É ser claro que a gente diz que está fazer hoje, porque em algum momento no passado alguém já fez, mas foi esquecido. Né? O que se começa a fazer hoje em alguns lugares é substituir as vagas de carro na rua, né, no Uhum. asfalto, você quebrar aquilo, um lugar onde era uma vaga de carro ou dois carros, ali você fazer um canteiro e plantar ali, de tal forma que a calçada, que é estreita, que não vai suportar uma árvore muito grande, mantenha ela para as pessoas, para os cadeirantes, né? Não para as bicicletas e motos, como hoje em dia usam, né? Mas para as pessoas cadeirantes, né? E você tenha a árvore te trazendo os benefícios do lado, né? No lugar onde tem uma vaga. Tal. Em Minas Gerais é isso. Eu achei muito legal, Eliel, essa questão que você trouxe dos fios subterrâneos, porque isso eu sempre escuto também, e eu nunca vejo ninguém falar sobre essa questão das raízes das árvores. Foi a primeira vez que eu escutei alguém falar isso. Olha que eu, né, sou da área florestal, apesar de ficar mais no reflorestamento, aquele tipo de coisa que você escuta e depois você pensa assim, caramba, mas isso não era óbvio, É. né? É bem é. Então, Eliel, continuando, né? Nossa segunda pergunta seria se você pode compartilhar um caso de sucesso, um caso de fracasso em projetos de arborização urbana e quais seriam as lições aprendidas com essa experiência. Olha,
eu estava pensando, né, mais do que falar sobre um caso específico, vou falar de casos de uma forma geral. Claro. Então, por exemplo, e vou focar no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, né? Tá bem. Então, por exemplo, a arborização urbana que foi feita na cidade do Rio de Janeiro, vamos dizer assim, entre 100 e 50 anos atrás, de 1820, 1920, 25, né, até 1970, 60, 70, mais para trás ainda, assim, nesse período de 20, 30, 40, 50, resultou nos bairros, alguns bairros, por exemplo, da Zona Sul, alguns bairros da Zona Norte, que são exemplos de arborização urbana bem planejada, né? Ou pelo menos que trouxe um bom resultado. Tá? Então, por exemplo, você tem ali algumas ruas de bairros da Zona Sul, como Ipanema, Copacabana, algumas ruas, Laranjeiras, algumas ruas de bairros da Zona Norte, como o Grajaú, a Tijuca, né? que são que tem uma arborização assim muito boa, densa, né? Com as árvores daquele jeito que eu estava falando, árvores grandes, com copas grandes, que não tem conflito com a fiação, porque a fiação passa na altura do tronco delas, do lado do tronco delas, e não no meio, não fica nos galhos, que os galhos estão acima, né? A maioria da fiação fica numa faixa assim entre 5 a 10 metros, né? A fiação elétrica gera 9 metros e por aí vai. E a gente não falou até na coisa do planejamento urbano a questão da iluminação, né, que muitas vezes tem conflito de arborização e iluminação, mas é aquela coisa, você tem que pensar que a iluminação ela vai ter que ser adequada ao porte da árvore conforme a árvore vai crescendo. Porque quando as árvores estiverem grandes, a iluminação tem que estar abaixo delas, Hum. senão elas vão fazer sombra. Né? Quando elas estiverem mais novas, ela também não pode estar de um jeito que o desenvolvimento das árvores fique em conflito com elas. Hum. De qualquer forma, então, algumas ruas de bairros, né, da Zona Sul, da Zona Norte do Rio, como eu falei, né, a gente tem alguns túneis verdes que a gente fala, né, em Laranjeiras, a Pedro Machado, grande parte dela é um túnel verde. Na Santa Clara é um exemplo clássico, né, de um túnel verde. Muitas vezes esses túneis são feitos com oitis, né? Aí você tem, por exemplo, em Laranjeiras, você tem no bairro de Laranjeiras, você tem um loteamento, que é um conjunto de ruas, chamado Jardim Laranjeiras, que é a Rua General Glicério e outras ruas em volta dela, que tem uma arborização muito bem planejada. Elas tiveram até algum problema, umas espécies que foram plantadas tiveram problema de doença, tiveram que ser substituídas por outros, mas é uma área assim, muito arborizada, com muitos canteiros, com áreas verdes. Então, esses são bons exemplos, né? De arborização urbana. Aqui na Tijuca, né, várias ruas dessas transversais, principalmente da Conde de Bonfim e da Adoc Lobo, que são as ruas principais, é um eixo principal que corta o bairro da Tijuca, né? Que vem desde a usina, que é um outro bairro, já subindo para o Alta Boa Vista, até o centro ali, o Estácio, né? Desce a Conde de Bonfim e emenda na Doc Lobo. Algumas dessas ruas transversais, essas ruas elas são muito largas, e elas têm lugares que elas são mais estreitas, mais largas, a Conde de Bonfim, por exemplo, né? Então, essas ruas elas já sofreram mais, a arborização já sofreu mais, mas algumas transversais, a própria rua Alzira Brandão, que o pessoal aqui no Rio conhece, que tem o Alzirão, que tem carnaval, quando tem jogo do Brasil, todo mundo vai para lá, tem telão e tal. Algumas ruas dessas transversais, do Conde de Bonfim, da Doc Lobo, tem uma arborização, em geral, com oiti, algumas vezes com munguba, só para o pessoal ter uma ideia, né? O pessoal que está fazendo o curso, que vai trabalhar, né, com plantio, né, e já deve ter ouvido falar muito, né, espécies nativas, espécies exóticas, né, sempre, né, é, são duas espécies que você pode considerar nativas ou exóticas, depende da forma que você
você interpretar o termo nativo exótica. Elas são nativas ao Brasil, mas elas são exóticas ao bioma Mata Atlântica. São árvores, ou melhor, na verdade, o Oiti ocorre no bioma Mata Atlântica no Nordeste, não no Sudeste do Brasil. Então, para o Sudeste do Brasil, o Oiti é uma árvore exótica, ela ocorre em outro ambiente. Né? E a munguba, por exemplo, que é uma árvore que cresce muito bem, faz uma copa muito densa, tem um fruto grande, mas não é um caso que cai e quebra o vidro ou machuca alguém, é um fruto que não traz muito conflito. É sempre aquela coisa, né? As árvores sujam, porque as folhas caem, etc, etc. Deveriam ter canteiros maiores do que aqueles pequenininhos que eles colocam, e essas folhas podiam ficar ali no canteiro mesmo se decompondo e trazendo matéria orgânica para o solo, né? Perfeito. Mas a munguba, por exemplo, ela é uma árvore de um ambiente de beira de rio, né, das varjas da Amazônia, onde alaga e tal. Mas aqui no Rio ela vai super bem, ela é uma árvore, como é que se diz, resistente, agressiva, né? É, e essas ruas são exemplos de ruas onde a arborização traz muita sombra, dá esse efeito de segurar a chuva. Aqui no Rio, então, e no caso do Zona Norte, a Tijuca, no caso do Grajaú, né, que tem uma arborização com aquela planta, como é que é o nome? Aquela árvore que o pessoal chupa tem a bala, né? A bala de tamarindo. Tem muito tamarindo na arborização, tem em canteiros centrais no Grajaú, foi uma arborização planejada, é muito bacana também. Os projetos de arborização urbana, como eu falei assim, sem citar exemplos específicos, é sempre quando você tenta fazer uma arborização urbana com um espaço muito limitado de solo para as árvores, sabe? Então, quando você começa a ter assim uma calçada com 1 metro e pouco, menos de 2 metros, ou 2 metros, ou menos de 2 metros, e você quer plantar uma árvore ali, aí você acaba fazendo um canteiro muito pequeno e muitas vezes o solo onde você está trabalhando naquele loteamento, muitas vezes aqui no Rio de Janeiro, né? Então você tem muitas áreas que são úmidas ou que estão próximas ao litoral, então tem muitas áreas que são aterradas, então você tem um solo muito ingrato para as árvores, né? Então, quando você não se preocupa muito com o solo, né? Isso é uma coisa muito importante, porque as aves vão viver do solo, basicamente, né? E do sol. Solo, sol e água, basicamente. É o que as aves vivem. É o nossa comida, nossa bebida, nossos remédios, são o solo, o sol e a água para as árvores, né? Então, se você planeja uma arborização, né, faz um projeto de arborização, que os espaços são muito restritos, e isso aconteceu, eu vi acontecer em muitos projetos de habitação popular, né? Quando você quer fazer muitos prédios próximos e a calçada é muito estreita, aqui no Rio, né? Às vezes até, enfim, em habitação popular em geral, né? Em vários momentos, em vários casos, né? Você acaba tendo esse tipo de problema. Então, acho que as lições que você aprende, né? O que a gente deve aprender desses maus exemplos e dos bons exemplos, é que, primeiro, que você, na medida do possível, sempre deve tentar planejar o plantio de árvores que vão ficar grandes ao longo dos anos. Você tem que pensar a arborização para daqui a 30, 40, 50 anos. Você não tem que pensar a arborização para daqui a 5 anos, porque as árvores são seres que vivem muito. E a outra coisa é você pensar que você sempre tem que ter espaço no solo e solo mesmo, né? Bom para as árvores, né? Mesmo que para isso você tenha que mexer no solo, trabalhar com alguma coisa que ajude a melhorar o solo. Em linhas gerais, eu acho que é isso. Sim, é interessante também que a gente tem a lição de que a arborização também faz parte dessa valorização, né, do imóvel. Então, se está bem planejado, o imóvel pode ficar mais caro. Se a calçada está quebrada, mesmo que não Isso. seja dentro da sua casa, seu imóvel Olha, desvaloriza, olha, né? Jorge, sem dúvida, você tem
você tem. Então, já está no momento a gente falar coisas pitorescas, então eu vou falar umas coisas Pode, pitorescas. pode falar. Não, sério, o que acontece? Eu comentei, eu foquei muito na questão da temperatura e da chuva. Sim, Que é por causa das mudanças climáticas, essas coisas todas que estão acontecendo, que as pessoas ouvem sempre, né, falar e que claro. realmente estão aí, né? Mas as aves trazem muitos outros benefícios, né? Desde para a biodiversidade, para a fauna, para as aves, enfim, por exemplo, para alguns tipos de insetos, né? Tem uma troca, né? Mesmo com a polinização que alguns insetos fazem, né? Então, o néctar que as aves fornecem para alguns insetos, frutos que alimentam alguns animais, né? é, que existe uma fauna nas cidades, né? A fauna urbana que a gente chama, né? Não são só aqueles micos, né, que a gente vê, mas tem Sim, tamanduá-mirim, tem ouriço cacheiro, os próprios gambás, tem uma fauna na cidade que vive junto com a gente, que às vezes a gente não repara muito. Se você estiver ali na Baixada de Jacarepaguá, você vai ter jacaré, vai ter sim. capivara, conforme o lugar. Eu acredito, você comentou comigo que parece que o pessoal, muitos são de São Gonçalo, né? Da Isso. região de São Gonçalo. São Gonçalo eu conheço pouco, mas pela localização ali, eu acredito que deve ter capivara, Sim. pelo menos, ali no fundo da Baía de Guanabara, né? Sempre tem uma fauna associada à cidade. Então, as aves trazem muito benefício. Alguns dos benefícios que elas trazem, que a gente vê na literatura, eles a gente sempre fica pensando, mas será que aqui é assim também? Então, por exemplo, o pessoal comenta muito isso, da valorização, né, dos imóveis. O pessoal comenta da redução da criminalidade a nível mundial. A nível mundial. Aqui no Brasil, depois eu vou falar algumas coisas que acontecem aqui no Brasil. Sim. A redução da criminalidade, como eu falei antes, o valor, a Jorge mesmo falou, a valorização. A nível mundial, o pessoal fala muito da redução do gasto de energia elétrica. Quando você tem um lugar que é muito quente, se ele é bem arborizado, você precisa menos de gasto de ar-condicionado, esse tipo de coisa. Tem vários outros benefícios, mas vamos ficar só nesse. Aqui no Brasil, é o que eu te digo, aqui no Brasil tem o povo em geral, e eu acredito que o povo sabe o que fala, não é besteira. Né? O povo em geral associa muito a árvore, às vezes até pelo mau planejamento, que é um lugar que fica escuro, então que é mais perigoso, né? O pessoal reclama muito também do mosquito que vai na casa, na janela, porque o Uhum. galho da árvore está chegando ali perto. Mas, enfim, tem muitos benefícios que a árvore traz, né? Sem dúvida. Uma outra coisa que eu não falei, mas que tá ligada também, é que o pessoal já estudou e sabe disso, e no bom senso a gente pode entender isso. Se você tem uma área comercial que ela é bem arborizada, com sombra, ela é mais agradável para as pessoas ficarem. Não é aquela coisa que você está num lugar que é muito comum aqui no Brasil, aquelas ruas comerciais que não tem uma sombra, você tem que ficar se escondendo que nem cachorro Uhum. magro, né? Assim, no cantinho da calçada para pegar uma sombrinha. Então você está querendo sair dali, você não quer ficar ali parado, olhando. Se você estiver numa área bem arborizada, você se sente confortável de ficar parado, né? Ou de ir parando, andando com calma. Então dizem, né? Tem estudos, não é que dizem, são estudos, que áreas comerciais bem arborizadas são mais valorizadas também, entendeu? Então tem vários benefícios. Essa frase me fez lembrar de quando eu trabalhava no INEA e na hora do almoço a gente ia parava ali na Praça Mauá e o pessoal ficava disputando por sombra, né? Porque ali a Praça Mauá é toda cimentada, tem poucas árvores, tem um espaço pequeno também com grama e era uma briga ali para ver quem ficava na sombra, que tinha que chegar cedo, almoçar cedo para lá cedo para poder descansar. Né? Ali teve um projeto muito grande de urbanização, né, recente, 10 anos atrás, né, não sei, mais ou menos, um pouco mais, aquela Orla Conde, que eles chamam agora, né, que vem lá Sim. da Praça 15 até lá, e ali, pelo menos, da Praça Mauá para a Praça 15 eu conheço menos, passei uma, duas vezes, mas do Museu da Manhã, Praça Mauá, até quase ali o Aquário, ali foram plantadas muitas árvores, né, e árvores já com um porte um pouquinho maior do que o normal que se planta, mas demora para crescer, Demora. entendeu? Não é, às vezes, e tem que ter manutenção. A gente vai falar mais disso também, mas tem que ter É. manutenção.
Então, você planta, você abandona, e começa a ter um monte de estresse, e Sim. as árvores demoram mais a se desenvolver. Então, é isso, né? É, É. realmente. Queria aproveitar esse gancho, porque a próxima pergunta é sobre manutenção, né? Que seriam quais os maiores desafios enfrentados atualmente na manutenção das árvores no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Olha, Jorge, eu vou falar focando aqui na cidade do Rio, onde eu vivo, Hum. onde eu acompanho, né, os colegas que trabalham com isso, e acompanhei ao longo dos anos e acompanho até hoje, né? A gente está sempre envolvido, né, com os colegas e tal. Então, a dificuldade aqui maior, as maiores dificuldades da manutenção das árvores na, na cidade, e eu acho que se reproduz na maioria das cidades do estado, é que não tem manutenção. É. A dificuldade é que não tem É. manutenção. Então, o que acontece? Hoje, por exemplo, alguns anos atrás, era assim. Eu vou falar mais de. Porque há 17 anos, a poda e a remoção, e junto com a poda e remoção, o que eles chamam de manejo arbóreo, saiu da Fundação Parque Jardins e foi para a Conlurb. Então, vou falar mais desses últimos quase 20 anos que isso já acontece. 17 anos. E então, alguns anos atrás, e hoje eu acho que não mudou, mas não mudou tanto, acontecia o seguinte, e ainda acontece em parte. Os plantios são feitos por credenciados da Fundação Parque Jardins, em lugares que a Fundação diz onde deve plantar. Hoje, eu acho que eles têm um ano de obrigação de manter aquelas árvores, regando, acertando, se ela estiver caindo, acertar o tutor, né, coisas assim, coisas mais básicas. Se ela morrer, replantar, coisas mais básicas durante um ano. Aí, antigamente, o pessoal falava, eu acho que hoje não mudou tanto, que tinha um número mágico assim de 5 anos. Então, é Uhum. um ano para. Agora o pessoal faz manutenção. Depois, daqui a 5 anos, porque o Parque de Jardins não tem equipes próprias para fazer a manutenção depois desse um ano. Então, daqui a 4 anos depois desse um ano, quando a árvore estiver com 5 anos, entre aspas, que não vai ser isso que vai acontecer, a responsabilidade é da Conlub. Mas a Conlub, a manutenção da Conlub, são para as árvores maiores. E aí eu vou falar por quê. A Conlub ela faz um trabalho que ela chama mesmo internamente de manejo arbóreo. E o manejo arbóreo da Conlub, ele está basicamente, ele se restringe basicamente à avaliação da árvore, se ela está causando algum risco, se tem alguma ameaça dela à população, ou dela cair, ou de algum galho cair, ou se ela pode receber alguma intervenção, uma poda, alguma coisa que corrija ela, se ela estiver ficando muito inclinada, o peso muito para um lado, talvez ela possa ser podada. Então, uma avaliação quanto a isso, quanto ao risco que ela apresenta, ou a necessidade de algum manejo. Manejo, entenda-se, poda ou remoção. Avaliação, a poda, se for necessário, ou a remoção da árvore. E, teoricamente, a remoção é comunicada ao Parque de Jardins para plantar, que também funciona com dificuldade. Sim. Então, o manejo que se dá nas árvores hoje é, no primeiro ano, com rega, replantio quando morre, e alguma coisa de acertar o tutor. Uhum. E, fora isso, depois de 5 anos, que não vai ser 5 anos, vai ser mais, provavelmente, quando a árvore cresce, começa a crescer começa a apresentar risco de queda ou de um galho dela, ou da árvore toda. Então, o manejo arbóreo que é feito pela Conlub, ele se restringe à avaliação, poda e remoção. E mais ainda, ele é feito de forma que a gente chama reativa. Ele não é proativo. Não é assim. Eu tenho 10 bairros no Rio, então eu vou começar o bairro 1, bairro 2, bairro 3, bairro 10, vou voltar Uhum. para o 1, 10. Ele é feito assim. Alguém liga para lá, olha, a árvore está caindo. Eles vão lá, avaliam. Então, a gente chama um manejo reativo, que não é o ideal. O ideal é que você tenha, para vocês terem uma ideia, não sei, os alunos, né? Eu acredito, não sei se você já comentou isso com eles, né? Até não é o foco do curso mesmo, mas é,
a maioria das cidades do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, como a cidade do Rio de Janeiro, não sabem quais são as árvores que ela tem plantadas aonde. Assim, em termos de. Você comentou com ele, Jorge, sobre geoprocessamento, mapas, essas Sim, coisas. sim. Então, não existe assim como se fosse um mapa, mesmo que fosse tipo como se fosse um Google Earth, que a maioria das pessoas conhece, né? Uhum. Uma ferramenta, alguma coisa no computador digital, ou mesmo que antigamente se usava, hoje em dia se usa cada vez menos, mas também seria uma opção, em papel, os mapas das ruas, com as árvores, os pontinhos onde elas estão. Não existe isso, assim, um total conhecimento das árvores, da maior parte, 90% das cidades do estado do Rio de Janeiro. Niterói parece que tem um bom levantamento de árvores, mas é parcial, não é total. O Rio tem Uhum. alguns bairros, mas é muito pouco em relação ao total. Então, você não faz um manejo, uma manutenção das suas árvores de forma programada. Você faz intervenções. Na maioria dos, não sei, talvez eu vou falar assim pelos municípios todos, que eu não conheço como funciona em todos os municípios, mas muitas vezes, como na cidade do Rio de Janeiro, é feita a partir de alguma coisa provocada pela população. Olha, essa árvore vai cair, aí vai lá. Então, por exemplo, tem intervenções, hoje o pessoal usa coisas como aí vou começar a dar spoiler das outras questões, tá? Mas que o pessoal usa, né? Aqui na América Latina, não vamos nem falar em Europa, né? E até em São Paulo, por exemplo, o pessoal é gozado, mas é verdade, e dá injeções nas árvores, um tipo de injeção na árvore, na qual você pode botar ou um produto para combater algum inseto que está por dentro da árvore, ou ainda você pode botar um tipo de nutriente, vamos chamar assim, como se fosse um adubo, né? Uma coisa que vai ajudar no crescimento dessa árvore. Ou você pode, o pessoal usa muito fazer também a nível, mais uma vez falando a nível de Brasil, menos, São Paulo, alguma coisa, América Latina em geral, o pessoal usa muito tratar do solo. Então, uma árvore, quando ela está, você vai avaliar uma árvore, você vê uma árvore, você vê que ela está estressada, as folhas, o desenvolvimento dela não está indo muito bem, muitas vezes o pessoal encontra a causa disso quando ela não tem uma praga que está atacando, ou quer dizer, um inseto, né? Ou então uma doença, como uma bactéria, um fungo, um vírus, quando ela não tem isso, mas ela está definhando, muitas vezes, e mesmo quando ela tem algum desses casos, muitas vezes a solução para os técnicos de outros países, de outras cidades, de outros estados, é tratar o solo. Então, Ah, aumentar a permeabilidade do solo, não só a permeabilidade, como reduzindo a compactação do solo, que é uma coisa que faz muito mal para as árvores, compactação do solo, um solo muito duro, muito peso passando ali em cima, e isso em cima das raízes das árvores. Então, em muitos lugares, o que se faz? Você abre aquela região em torno da árvore, mesmo que seja terra, o ideal, já tem a terra, uma área grande, e olha que a gente está falando de áreas grandes em volta da árvore, entendeu? Na projeção da copa da árvore, por exemplo. Se for tem árvores que têm 10, 20 metros de diâmetro a sua copa. Então, as pessoas abrem aquela região, se for uma área com terra, ou em alguns casos você pode abrir mesmo o piso, né? E aumentar o canteiro onde essa árvore está ah, plantada. E aí fazer aplicar alguns produtos naturais, né, que vão servir para estimular o crescimento de micro-organismos que favorecem o crescimento das árvores, né, que a gente sabe que as árvores têm muita interação com fungos, mais com fungos, mas também com bactérias do solo, né, e são muito importantes para o crescimento das árvores. Então, você pode trabalhar o solo para melhorar a qualidade das árvores. Você pode fazer isso muitas vezes abrindo a área daquele canteiro onde a árvore está. Eu quero dizer, existem outras medidas que podem ser feitas para a manutenção, manejo das árvores, desde você tê-las mapeadas e acompanhar o desenvolvimento delas, até você monitorar se tem alguma praga ou doença, e aí dar algum tipo de produto que ajude ela a combater essa praga ou doença, até você melhorar as condições do solo dele. São ações de manutenção que você pode fazer para as aves e que não são feitas rotineiramente. Rotineiramente, cidade do Rio de Janeiro, primeiro ano, é feita a manutenção com rega e substituição da muda se morrer e, eventualmente, do tutor, né?
daquele tutor, e fora isso, depois, quando a árvore cresce, passa para a responsabilidade ao manejo arbóreo, que é feito pela CONUR, Companhia de Limpeza Urbana do Estado do Rio de Janeiro, com técnicos, engenheiros florestais, agrônomos, que fazem vistorias e passam as ordens de serviço. E as pessoas, basicamente, então, esse manejo é uma avaliação, poda ou remoção. Então, Hum, a gente tem entendi. muito a avançar nessa área ainda. É verdade. Eu achei interessante porque essas técnicas que você falou fazem o possível para não condenar a árvore, né? Então você faz o possível para você não suprimir e tentar o máximo. Eu achei bem interessante. Ô, Georgia, a gente fala em manutenção no Brasil, em geral, a gente pensa muito logo na poda. É É a poda, verdade. tem que podar. Você sabe que na Europa, em alguns países da Europa, cada vez mais o que se fala é a melhor poda é não podar. É legal. Eu quero te ensinar a conhecer a árvore para que você possa não podar a árvore. Né? Não é para que você possa podar melhor, é para que você Claro. possa podar melhor podando o mínimo possível. Então, a ideia é que você plante uma árvore que tem um espaço que ela não vai causar conflito e você podar o mínimo possível. Aqui o que a gente vê são podas pesadas, né? Drásticas, danosas. Né? É... Posso falar o que é Inclusive, poda drástica e poda danosa, pessoal? pode, claro, por favor. Então, a gente, de uma forma geral, não tem uma definição assim meio de bom senso mesmo, a poda drástica é uma poda que tem uma intensidade muito grande, ou seja, você tira mais da metade da copa da árvore, mais do que um terço ou um quarto da copa da árvore. Você tem uma árvore que está uma copa desse tamanho, você deixa ela assim pequenininha. E a poda danosa é quando você tira a lasca da casca da árvore, quando você corta um galho que você está podando, aí você arranca um pedaço, sabe? É mal feito o corte. Ou quando você faz uma poda que você acaba com a copa da árvore, ela é tão drástica que ela se torna danosa. Ou quando você tira de um lado só e ela fica desequilibrada, está causando um dano, é uma poda danosa também. Entendeu? Então, danosa é quando traz um dano. E drástica é quando é intensidade muito grande. Entendi. Bem legal não, né? É interessante o É bom conceito. Bem saber, legal, né? não é? É bom E saber, aí, John. você falou disso, eu lembrei de um caso que teve na Rural, você viu, na faculdade Rural? Recentemente, né? Foi exatamente isso. Tirou 100% da copa das árvores. Isso, Depois eu vou apresentar esse caso para o pessoal. isso. E aí, a nossa penúltima pergunta, ele, ó, é quais são as tecnologias mais atuais para avaliação das árvores urbanas? Olha, a gente podia pensar assim, não vou falar umas coisas muito tecnológicas, porque o Hum. pessoal está fazendo um curso mais básico, droga nenhuma, né? O pessoal Uhum. está vendo televisão, está vendo internet. Televisão eles não veem, não. Televisão eu vejo. É, Estou vendo nem internet, eu vejo televisão. TikTok, enfim, Instagram, né? Hoje em dia tem um padrão assim, Instagram, né? Mas tem muita gente ainda que vai no tem o TikTok, tem o YouTube que tem de tudo, né? Enfim, né? Tem que falar no Face também já está menos usado, mas enfim, eles estão vendo essas coisas acontecerem, porque as coisas aparecem. Se eles se interessarem, eles vão ver isso facilmente. Então, as coisas que eu tenho visto assim mais interessantes, algumas são mais antigas, algumas são mais novas, Sim, mas são assim pensando no uso de tecnologia para menos também para avaliação, mas de uma forma geral para gestão e avaliação. Por exemplo, o pessoal fala muito em avaliação de risco de árvore, é o que a Conlub faz quando vai fazer uma vistoria, avaliação de risco de árvore. Falei, faz avaliação, poda e remoção. Ela avalia se tem risco, se precisa de uma poda, se tem que remover. Então, avaliação de risco de árvore. Mas o que se fala, né, o que se deve fazer, assim, se sabe que o que tem que ser feito, a avaliação do risco da árvore ela tem que fazer parte de uma coisa maior chamada a gestão do risco das árvores. Então, você faz a avaliação em uma árvore, mas você tem um conjunto de árvores, então você tem que fazer a gestão. Né? Quando você trabalha numa cidade, você é responsável por todas as árvores da cidade, ou por as árvores de uma região da cidade, tem que fazer a gestão desse risco. sim. Né? Você não tem que ir quando acontecer uma árvore e tal. Então, uma coisa que é a base disso é você conhecer as árvores. Né? Então,
para conhecer as árvores em geral, você faz o que para nós, engenheiros florestais, né, Jorge, a gente aprende na escola, ou aprende assim para um outro uso, mas adapta para isso, né, que é o inventário florestal. Hum. E esse inventário você pode fazer por censo, se você medir todas as árvores. Quando nós trabalhamos com floresta nativa, em geral, nós fazemos, ou então mesmo florestas plantadas, via de regra, a gente faz inventário por amostragem. Eu vou falar uma coisa que eu aprendi, né, e que daí eu adaptei, que o que limita a precisão de um inventário é o custo. Com certeza. Aí eu falo assim: se você tiver todo o dinheiro do mundo, você traz 1 bilhão de chineses da China, bota cada eles para medir cada pedacinho de uma árvore, de uma floresta, e você vai ter a árvore, todas as árvores, tudo medindo o número de folhas, vão contar. Se você tiver 1 bilhão de pessoas, tiver um recurso infinito para botar pessoas lá trabalhando. Se você, como não é esse o caso, sempre você tem um recurso limitado, né? Quem for estudar aí depois a economia vai ver que sempre são os recursos escassos e tal, né? Então você tem que usar métodos de estatística, aí a gente faz o inventário por amostragem. Em muitos casos, nas cidades, é cobrado que se faça o censo, né? Que é o inventário total, é todas as árvores de um determinado lugar. Isso você faz muitas vezes no licenciamento, né? Quando você precisa pedir para construir alguma coisa, tem que cortar mais árvores, então você tem que fazer um inventário ou um censo, conforme o tamanho. Inventário por amostragem, você vai fazer quando for muito grande uma área. Quando for uma área menor, muitas vezes você vai ter que fazer o censo. Você vai ter que medir todas as árvores, né? E fazer um mapa com elas e tal, e ver quais que vão ser cortadas, quais que vão ficar. Então, para você gerir a arborização urbana de uma cidade, né, você deveria ter um censo. Você tinha que ter, como eu falei antes, a localização de todas as árvores. Só que acaba ficando muito custoso. Né? No Brasil, poucos lugares têm isso, né? Poucas cidades têm o censo completo, né, das suas árvores. Belo Horizonte fez há uns anos atrás, eu não sei até hoje se eles acabaram, usam, como é que está isso, mas poucas cidades, praticamente nenhuma. No estado do Rio, como eu falei, o Rio tem uma estimativa, a cidade do Rio de Janeiro tem uma estimativa de 1 milhão de árvores. Estimativa. Ninguém Caramba. sabe o número certo. É. A Conlub tem como 60, 70, alguma coisa assim, 1.000 árvores que eles têm marcadinhas, sabem onde as árvores estão, qual é a árvore, direitinho. Então, uma quantidade muito pequena. Niterói, eu não vou saber dizer o número, mas tem algumas centenas de milhares, 300, 100, 200, eu não Uhum. sei quantas mil árvores, e tem também alguma coisa como 50, 60 mil árvores. Estou estimando o número que eles têm mapeadas. Então, nenhuma tem o censo completo da sua arborização urbana. Então, a primeira coisa para você fazer a gestão da tua arborização urbana é um censo, e é muito difícil. Então, hoje em dia, as pessoas estão usando umas técnicas que é uma técnica que eu tenho visto assim bem interessante. Ela tem empresas americanas, europeias, e na América Latina algumas cidades começaram a usar. Tem uma cidade que eu sei que fez, mas eu sei que tem outros que estão fazendo também. Foi Mendoza, na Argentina, que é um mapeamento o censo das aves da cidade a partir de um carro que carrega uma câmera Legal. e te dá um resultado como se fosse um Street View do Google, né, que muita gente conhece, Sim. e junto com a câmera que vai filmando, ele traz um sensor de laser, que eles chamam de, se a gente falar em português, vai falar LIDAR, mas o termo que se usa mais é o termo que vem do inglês, eles chamam de LiDAR, é o laser. Eles fazem um rastreamento com laser, com o carro, e ao mesmo tempo eles vão filmando as árvores. Então, através da filmagem, técnicos identificam essa espécie é tal, aquela espécie a outra é tal, a outra é tal, e o escaneamento com laser ele te dá todo como é que se diz, a massa, o volume da árvore, os galhos, a copa e o caule, o ponto exato onde ela está, e obstáculos que existem. Se tem um poste, se tem um fio, ele te dá tudo isso. Muito Aí você legal. associa isso com a filmagem, você sabe qual é a espécie da árvore, e isso te faz um inventário,
né, completo, né, um censo completo da arborização urbana. Eu acho que isso uma das coisas mais modernas e eficientes que tem hoje. Tem gente trabalhando com ferramentas, aplicativos, tem muitos aplicativos que estão sendo desenvolvidos, a própria Universidade Rural tem um que eles estão trabalhando, né? Mas tem um de uma empresa paulista que é bem interessante, que eles. Vou perder o nome agora, não vou lembrar, mas tudo bem. Que eles têm um aplicativo que eles fazem o levanta. Esses, por exemplo, esses que eu falei da Conlube aqui no Rio, eles usam um aplicativo próprio que vão no campo, mapeiam e pegam dados sobre as árvores, então eles têm esse mapeado lá direitinho. E fazem uma avaliação, o técnico faz uma avaliação, diz o que deve ser feito na árvore. Se tem risco, se não tem, se vai podar, não vai podar. Esse aplicativo de São Paulo, lá dessa empresa de Piracicaba, ela se propõe a mapear e ajudar o técnico a fazer essa análise com ferramentas com algoritmos, né, com ferramentas de inteligência artificial também. É uma das coisas mais modernas que tem para esse mapeamento assim, em loco, árvore a árvore. E tem uma coisa ainda mais em loco, mas que ainda eu acho que é pesquisa ainda, que saiu na televisão um tempo atrás. A gente fez uma live com o pessoal da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, o pessoal da Universidade de São Paulo, que está fazendo essa pesquisa, que é o uso de inteligência artificial para definir as podas das árvores, para evitar que elas caiam e tal. Só que isso ainda está muito experimental, e isso como é que é feito? Esse mesmo LiDAR ou laser que sai num carro mapeando tudo, você coloca 3 ou 4 dele ao redor da árvore, ele tira ele escaneia a árvore, ele digitaliza a árvore. E aí, através de ferramentas também de inteligência artificial, né, ele analisa o que deve ser podado, o que não deve ser podado. É claro que isso não pode ser feito simplesmente pelo lado, como é que se diz? Da biomecânica da árvore, ou seja, do galho está mais para a direita, está mais para a esquerda, está podre, não está podre. É claro que a parte biológica também tem que ser avaliada, eles estão levando isso em consideração, mas então, essas ferramentas essa ainda está muito, como é que se diz, a nível de pesquisa. A que está comercial é essa de São Paulo e essa da Europa, dos Estados Unidos, que Mendoza usou, levantando com o carro com o LiDAR. A de São Paulo, que é o sistema completo de gestão, que é um sistema que já vai desde do pedido do munícipe até a equipe que foi lá e atendeu e levantou, até o serviço que foi realizado, isso fica tudo cadastrado numa base, é uma ferramenta mais completa. É Arbo, alguma coisa, estou esquecendo o nome. E isso para você ter essa base das árvores. Porque a base da manutenção, para ser, né, bem feita, e para avaliação, para gestão do risco, é você ter a base do mapeamento da cidade. Para avaliação individual das árvores, o que tem sido usado há muitos anos, há décadas, agora, né, é de mais moderno e que a gente tem em São Paulo, aqui no Rio. Em São Paulo você tem empresas que prestam esse serviço, na Universidade do Rio você tem essa ferramenta, que pode também ser feita parcerias com as prefeituras para usar essa ferramenta, né? São os tomógrafos. Bem, então, como eu estava falando, para avaliação das árvores individuais, já tem sido usado já há algumas décadas, né? 20 anos, talvez mais de 10 anos, tomógrafos e um outro equipamento que eles chamam de resistógrafos, né? Eu nunca sempre me enrolo com estrógrafos, tá? Resistógrafos, que medem a resistência do tronco da árvore à penetração de um objeto pontudo, né? Vamos dizer assim. É como se fosse uma pequena broca, uma furadeirazinha. Você opera o equipamento, vai entrando uma broca muito fina na árvore, que vai causar praticamente pouco dano à árvore, e ela vai medindo a resistência. Então, a lógica é que quando tiver podre por dentro, ela vai mais fácil, isso registra num arquivo, né, no computador dele, do próprio equipamento, e depois te dá uma leitura e você consegue ver quanto por dentro da árvore que está são e podre. O tomógrafo eles são vários, ao contrário daqueles que nós usamos, que as pessoas entram dentro dele, né? Na árvore são vários sensores que são
como se fossem os pequenos pregos, pequenos, que são colocados na árvore ao redor dela, em geral em torno de 12, e você tem um martelinho que você bate neles, e aí ele mede o tempo que demorou para a tua onda sonora da percussão do martelo e em cada ponto daqueles preguinhos que estão na árvore e dão uma leitura disso, ou então você dá como se fosse um choquezinho em cada um e ele mede ao mesmo tempo, a mesma coisa, o tempo que demorou para essa eletricidade andar dentro e ir nos outros sensores. Isso dá uma imagem, você interpreta e te dá um resultado parecido com aquele outro, de saber qual é a parte do tronco por dentro que está sã e qual é a parte que está com algum comprometimento. Então, esses equipamentos são os que têm sido usados, né, já há bastante tempo para avaliar o estado dos troncos por dentro. Isso existe hoje. Alguma empresa, pelo menos uma empresa mais, em São Paulo, que presta esse serviço, e algumas universidades de São Paulo, do Rio, também têm esse equipamento e podem, em parceria com prefeituras ou com instituições, prestar esse serviço de avaliação do interior das árvores. Fora isso, um outro equipamento que tem sido usado nos últimos anos um equipamento que é usado para outras finalidades também, quando querem descobrir se tem alguma coisa enterrada, não tesouro, mas assim, um cabo enterrado, onde que ele está, um encanamento enterrado, onde que ele está, que é um radar de solo, eles chamam radar de solo, né? Ou georradar, ou da geologia, né? Da geologia do solo. Ele mede o deslocamento das ondas do radar que entram no solo e refletem e voltam no sensor, e ele dá uma imagem do que tem embaixo da Terra, né? Então, por exemplo, isso tem sido usado. É o pessoal de São Paulo que desenvolveu e presta serviço para saber onde estão as raízes das árvores. Em particular, as raízes mais grossas, que têm maior papel na sustentação, da árvore não, das árvores, dos troncos, para eles não para evitar que ocorram quedas, assim, para saber, né, se foi cortado, né, se já tivesse sido fechado, né, se tem algum lugar que esteja um defeito. Então, são algumas tecnologias que têm se usado para avaliação tanto do sistema radicular como do tronco das árvores, além daqueles de mapeamento. Já tem algumas coisas, mas eu acho que ainda está a nível de pesquisa também. Eu acho que é com micro-ondas, eu acho, tanto para tronco quanto para raízes. Em linhas gerais, são. O que o pessoal usa muito mesmo é um bom martelinho de borracha para ouvir o som, a percussão, para ver se você bate num oco é diferente de bater numa coisa densa. Tem um equipamento, se entrar na internet vocês vão ver, chama-se boroscópio. Você conhece, Jorge? Não, boroscópio. É uma coisa que ele tem outras utilidades, mas se usa muito. Foi um colega nosso que começou a usar mais, paulista também, que trabalha com insetos, com cupins, né? Que é uma sondazinha, é um cabinho, no qual na ponta tem uma lente, É legal. e te dá uma imagem, como o pessoal usa em medicina, né? Sim. Só que é uma coisa simples, aquela coisa que tu entra num Temu da vida, tu compra por 90, R$ 80, assim, uma coisa simples. E aí, então, ele é feito para isso, é para você, quando tem uma cavidade, um buraco na árvore, aí você pode inseri-lo e ele vai dizer o que tem lá dentro, se tem inseto, ou até onde que ela vai, né? Se tem um comprometimento maior ou menor, enfim, coisas mais simples que também são usadas, né? Mas os principais são esses que eu falei, né? O resistógrafo, tomógrafo. Agora, para raízes, esse georradar, o radar de solo, e para mapeamento, né, esse uso de ferramentas como imagens aéreas também, que eu não falei, mas claro, se usam, né, mas assim no campo mesmo, né, no próprio terreno, ou seja, filmagens ou com o uso também do laser, para você ter uma ideia, levantar toda a tua arborização e os conflitos que ela possa estar tendo,
ou aplicativos para facilitar os teus levantamentos e agregação de informação, né, juntar essas informações todas numa base só. Linhas gerais são essas. É bem legal, é importante, né? Acho que frisar que talvez seja um pouco óbvio, mas eu acho importante frisar que são técnicas, né, que não são destrutivas, né? Então a gente não pode destruir a árvore, não pode causar E dano. isso, por exemplo, o Tomógrafo? tomógrafo, ele tem os preguinhos que ficam mais na casca, aquela parte morta da casca. O Sim, mais destrutivo, vamos dizer assim, é o resistógrafo, mas ele é usado quando você tem uma árvore que você observou por outros motivos, seja que ela tem uma cavidade ou porque você percutiu o martelinho, bateu o martelinho, ouviu que tem um oco, para saber a distensão daquele oco, para senão você dizer assim, ah, tá oca, vamos cortar. Não é isso, vamos sim. ver, tentar salvar. Né? E ele é muito fino, uma broca muito fina, não vou saber te dizer agora quantos milímetros, mas é milímetros, 1 a 2 milímetros de diâmetro, né? Uma broca bem fina e causa o mínimo de impacto. Isso, a ideia é causar o mínimo de impacto É isso aí, Eliel. Então, queria te agradecer e para finalizar, queria saber se você tem algum recado, né, para os alunos do curso do Agente de Reflorestamento, alguma palavra, algum conselho que você queira deixar para eles. eu quero parabenizá-los pelo curso que eles estão fazendo, parabenizar você pela iniciativa, né, por Obrigada. estar trabalhando nesse projeto. Né? Espero que eles tenham que seja útil para a vida deles esses conhecimentos que eles estão adquirindo aí. É, eu acredito que certamente eles não vão estar aptos somente a fazer reflorestamento, restauração, como vão poder, né, procurando, se informando mais, trabalhar com toda essa parte de paisagismo, ou mesmo de gestão da arborização urbana. Alguns deles, o que a gente não falou, né, mas o que se usa muito, eu falei rapidamente que tem o Campeonato Brasileiro de Escalada em Árvore, que é voltado para a segurança no Congresso Brasileiro de Arborização Urbana. Mas é isso, tem toda uma parte do trabalho de gestão das árvores urbanas que é realizada nas copas das árvores, quando você vai podar, né? Ou às vezes quando você vai cortar uma árvore que está no lugar, né? Entre outras edificações. Então, quer dizer, é mais uma perspectiva que vocês podem desenvolver, que é essa coisa de trabalhar em altura, que aí tem toda uma série de normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, capacitações que você tem que ter para fazer esse tipo de serviço e equipamentos de segurança. Então, é toda uma gama de serviços e trabalhos que eles podem desenvolver. E eu desejo boa sorte para eles nesse. Legal. Obrigada, Eliel. Mais umas portas se abrindo aí do conhecimento para quem quiser, né, seguir a área. Então, mais uma vez, Eliel, obrigada e até a próxima. Obrigado a você pelo convite, Georgia. Me põe à disposição se alguém tiver alguma dúvida depois, passo o meu contato, tá bom? Ou Tá faço o contato. ótimo. Tá E bom? Um vai receber abraço. um monte de currículo, hein, Eliana? O Um pessoal tá abraço. afim. Tá bom. Obrigada.